Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja com todos, presentes, os desencarnados também e os internautas, né? Hoje, eu trouxe o capítulo 5º. Se não o maior, é um dos maiores capítulos do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. E ele trata do Sermão do Monte. E Allan Kardec, ele começa justamente falando no item 1, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. E esse é o tema que nós vamos tratar essa noite, tá? Eu coloquei mais uma frase embaixo. A bênção oculta das aflições. Porque quando a gente fala em sofrimento e aflição, as pessoas falam, meu Deus, não quero isso para mim, não. Passa, já chega o que eu passei, não quero. Chega esse ano, só para o próximo. A gente tem o hábito de brincar assim, até porque não é fácil passar por aflição, por momentos desafiosos, né? Então, eu começo para refletir mesmo. Quem aqui já passou por uma situação tão difícil que chegou a se perguntar: por que comigo? Por que comigo outra vez? Até quando vou sofrer? O que Deus espera de mim? Será que Deus me esqueceu? Quem já não fez uma dessas perguntas ainda o fará nessa encarnação. Porque os espíritos superiores deixam bem claro que todos nós passaremos por aflição. Então, se não choramos, ainda vamos chorar. É a nossa condição, tá? E Jesus, ele conhecia toda a situação, porque ele é um conhecedor profundo da alma humana. Onde nós vemos pessoas com defeitos, com dificuldades, de difícil relacionamento, Jesus vê espíritos em ascensão. Espíritos com a possibilidade de chegar a espíritos puros, crísticos, né? Então, ele, por conhecer a nossa condição, a situação, ele fala justamente isso. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Mas será que é só chorar já é consolado? Porque, por vezes, eu choro e não sou consolada. Isso vem ao encontro do nosso planeta, né? Nós ocupamos ali, já em progresso, nós deixamos de ser um planeta primitivo e passamos a ser um planeta de expiações e provas, em que o mal ainda predomina. Então, se o mal predomina, o sofrimento ele vem ser utilizado como uma ferramenta para a nossa evolução. É certo que nós estamos naquele meio de transição para um planeta de regeneração, mas só passará para espírito regenerado aquele que se candidatar. Aquele que parar de achar que é vítima, pois nós somos artífices da nossa sorte ou nossa desdita. Ninguém faz nada por nós. Somos nós mesmos que causamos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Então, compreender isso já é um bom caminho, tá? Por quê? Ninguém vai atravessar a existência sem desafio. Ninguém. Uns falam assim, nossa, aquela pessoa é tão boa, mas tudo acontece com ela e você não vê ela reclamar. Então, a gente acha que aquele espírito não merecia estar passando por tudo, porque a gente sempre encara as provas, as expiações como castigo. E, às vezes, aquele espírito pediu para passar por isso para dar uma acelerada no seu progresso espiritual. E é por isso que ela encara tudo com resignação, com coragem, com paciência, sem reclamar, né? A dor, ela vai visitar todas as famílias. E ela é democrática. Ela não escolhe se essa família só os homens. Só as que não. Ela é homem uma hora, outra é criança, outra hora é o idoso, não importa qual a sua religião, qual o seu sexo, qual a sua profissão, o que você gosta ou não gosta de comer, você vai passar por um sofrimento. A forma como nós vamos escolher encará-la
é que fará a diferença. Porque Jesus, gente, Jesus nunca nos prometeu conforto. Nunca. Ele nunca prometeu ausência de dor. Muito pelo contrário, ele afirma: no mundo tereis aflições. Foi uma afirmação de Jesus. E ele não está falando em todos os mundos, ele está falando especificamente para o mundo de provas e expiações, que nós estamos aqui. Então, no mundo tereis aflições. É uma afirmação dele. Então, a gente precisa entender qual é o propósito de uma aflição. Porque senão, por que eu tenho que passar? Né? Qual a razão? Opa, foi demais. Pulou. Deixa eu tentar ir com esse para ver se vai agora. Vamos voltar, que não é essa aqui. O propósito da aflição primeiro. Então, a gente tem que ver a aflição mudar o ponto de vista. E o ponto de vista é a vista de um ponto. Eu já estou andando. Gente, me desculpe, não posso ficar andando. Eu sou italiana, né? Anda por causa da transmissão online, né? Então, o propósito, como é que ela vai funcionar? É como um esmeril, que vai dar o acabamento, vai ajudar a dar o acabamento. Desbastar. Que não é assim que a gente faz? Uma pessoa pega uma pedra bruta e começa a desbastar para deixar uma pedra delicada, às vezes um diamante perfeito. E a aflição justamente faz isso conosco. E não é com o corpo físico somente. Porque às vezes é dor, às vezes é no físico, mas às vezes é uma dor moral. Ele vai desbastando o espírito, vai tratando-nos, principalmente as nossas dificuldades. Eu costumo falar que é as nossas desqualidades, né? E com isso, ele vai fazendo com que a gente busque o autoconhecimento. E eu coloquei lá embaixo uma frase, ó: grande parte das nossas dores é porque nasce daquilo que nós não admitimos em nós. Então eu não conheço. Se eu não conheço, eu continuo me equivocando. E eu continuo assumindo um compromisso. Como o Braga falou, eu continuo semeando. E a semeadura é livre. Deus não interfere em nosso livre-arbítrio. Ele não transgride lei divina. E livre-arbítrio é uma das potências da nossa alma. Assim como a consciência, o pensamento, a dor, o amor. Opa, dor é potência da alma? Opa! Leon Denis afirma isso, que dor é uma potência da alma. Porque quando nós estamos no processo de aflição, de sofrimento, de dor, nós não fazemos as melhores preces. Quando a dor nos assusta, nós nos comprometemos numa relação íntima com Deus. Nós comprometemos em mudar o caminho, de mudar a rota. Às vezes, depois que passa todo o problema, nós esquecemos, depois de um tempo, e continuamos na jornada, até que venha uma outra tijolada no carro da nossa vida. Eu costumo falar que essa tijolada que faz o nosso carro da vida parar são cercas divinas. Porque João Batista já afirmava, nós temos que seguir o caminho reto, mas nós vamos fazer os desvios. Então, o Criador, por nos amar tanto, ele vai colocando cercas. Essa cerca pode ser uma doença, pode ser perda financeira de um emprego, pode ser descobrir algo das minhas sombras, fazer com que eu mude realmente de atitude. São várias situações. Então, o propósito da aflição é tirar a gente de ficar parado, estagnado. Porque a lei de trabalho fala que se a gente não se movimentar, os membros atrofiam. Nós não aprendemos. Nós temos que viver em lei de sociedade. São várias leis. Então, o objetivo é esse. Buscar que a gente faça que a gente saia da estagnação. Que a gente busque ajuda. Lembra do ajuda-te, que o céu te ajudará? É a gente buscar essa parte, né? Então, o que a gente tem que parar e pensar para mudar o ponto de vista? Todos nós, se já não recebemos, ainda vamos receber. Às vezes, várias vezes durante a encarnação. Uma visita da senhora aflição, ou às vezes é o senhor sofrimento que bate a nossa porta. Qual é a nossa reação? É igual a dele, ó. Ele segura a porta, ó, ele fica segurando. Não, aqui você não entra. Eu não quero sofrimento, eu não quero aflição. E, no entanto, o correto é entra.
coloca a melhor louça, serve um cafezinho. Porque a verdadeira bem-aventurança está no quê? Como enfrentamos o sofrimento. Não é fugindo dele. Lembra? Nossa condição planetária vai fazer com que o sofrimento faça com que a gente evolua. Porque nós compreendemos assim ainda. Né? Então, recebendo com o quê? Com a oportunidade abençoada de aprendizado. Vamos parar de ver o sofrimento como castigo de Deus. Castigo por algo que eu fiz. Deus não castiga. Deus sempre nos dá a oportunidade de aprendizado. Então, quando a gente aprende, a gente o quê? Evolui espiritualmente. Na escola, quando o professor passa uma lição, o aluno não aprende, o professor não faz, ele repete a lição? E repete, até a hora que aprende. Às vezes o aluno fala, nossa, o professor me castiga, fica me dando essa mesma lição todas as vezes. Aí quando ele aprende, cessa. Não vem mais a lição porque ele já aprendeu. Deus age conosco da mesma forma. Ele vai mandando a lição. E ele é tão amoroso que ele não vai mandar uma lição que a gente não possa carregar. O peso que ele põe é o peso que a gente pode carregar em nosso ombro. Porque o amor de Deus é assim. Né? E o que é importante nesse processo todo? A gente fazer esse processo sem revolta. E às vezes é difícil fazer sem revolta. Pelo menos estou falando por mim. A gente vive se revoltando. Nossa, por que de novo? Por que comigo de novo? Mas isso de novo? Não, porque essa pessoa eu tento projetar no outro o que não está no outro. Eu fico tentando achar desculpas para estar vivenciando novamente aquela mesma lição. E Jesus, ele sabia da nossa dificuldade, que quando ele percebeu que estava chegando a hora dele retornar à parte espiritual, ele juntou uma reunião bem íntima. Lá no cenáculo, ele fez uma última ceia. Ficou conhecido essa ceia como o Sermão do Cenáculo. E ali ele começou a passar orientações para os apóstolos que iam divulgar a Boa Nova. Como deveríamos agir. Então, usando o quê? Palavras doces de conforto, de esperança. É bem Jesus. Conforto, esperança. Ele faz as últimas recomendações para quê? Porque nós aceitássemos pacificamente as situações que inevitavelmente passaríamos. E ele começa a falar com todos os apóstolos. E a primeira frase, quem quiser ver isso, está em João, ele começa no capítulo 13 com o lava-pés. Porque ele fala para os apóstolos, se a base estiver limpa, tudo demais estará. Às vezes a gente começa a querer bordar tanto uma situação que a base deixa de ficar limpa. Então é simbólico aquilo. Ele começa uma sessão de lava-pés, mostrando a humildade, o servir, o acolher o outro. Ele começa com a frase, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, então credes também em mim. E dá a primeira lição, a casa de meu pai há muitas moradas. Vocês já ouviram isso? Ele vai falar que nós não estamos sozinhos no planeta Terra. Outros planetas têm moradas. Traz um dos pilares da doutrina espírita. E ele continua dando... Vocês me desculpem se eu me emocionar, que eu tenho muita dificuldade de falar desse Sermão do Monte, que é muito emocionante. Então eu vou tentar não me emocionar, tá bom? Eu estava estudando em casa, comecei a chorar sozinha. Sabe o que eu falei? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele fala isso para nós. Dizendo, eu sou o guia da humanidade e o modelo a ser seguido. Nós já ouvimos isso?
Está na questão 625 do Livro dos Espíritos. E ele continua dando todas as orientações. E ele vai falar: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um novo Consolador, dizendo que ele também é Consolador. Mas ele vai pedir ao Pai que vai mandar outro, para que fique convosco para sempre. Ele, segunda revelação, Moisés a primeira, ele está falando da terceira revelação. E o Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Para a época, não era possível ensinar tudo. Então ele tem que enviar outro Consolador. A doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus. E ele fala isso para os apóstolos. Ele está falando abertamente isso. Não vos deixarei órfãos. Jamais estamos sós. Deus e Jesus nunca nos deixa sós. Por mais que a gente se sinta sozinho, nunca estamos sós. É que, por vezes, o nosso orgulho de achar que não preciso de nada, de ninguém, que a minha dor só eu sei, só eu resolvo. E, às vezes, só de você falar para o outro da sua dor, você tira o piano que estava nas costas e põe no chão. Quantos de nós, por orgulho, carrega a dor em silêncio, não se abre, achando que pode carregar aquilo sozinho? Mas para tentar ver que não. Então, eu não consigo falar com outra pessoa, como é que eu faço? Não vos deixarei órfãos. Pai, eu não estou aguentando. Mas não, a gente quer fazer aquelas preces. Senhor, Deus, grande arquiteto do universo. Não, é nessa hora que eu tenho que deitar no colo e falar: Pai, eu preciso da sua ajuda. Eu não estou aguentando. Me fortalece, Senhor. Passa 2 minutos, o telefone toca. Oi, amiga, tudo bem? Eu estou aqui na padaria. Está saindo um pãozinho gostoso. Vem aqui para tomar um café comigo. E você se desliga daquela dor e vai. Começa a conversar. E a pessoa vai fazendo você dar uma risada. Você sai mais leve. A tribulação sumiu? Não. Mas você se fortaleceu. É a mão de Deus nos ajudando. E a gente não entende. E ele vai falando: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se temorize. Como a paz dele ele nos dá, mas não é a paz do mundo, não é a mesma paz? A gente fala: ué, mas pensei que fosse a mesma paz. A paz do mundo, para a gente, é uma casa confortável, é um carro que não fique um dia comigo, 3 na oficina, é uma internet que não caia toda hora, é o filho que tire notas boas na escola, a professora não me chame. Percebe que a paz do mundo é muito diferente da paz do Cristo? Porque a paz do Cristo pode estar tudo acontecendo, o sofrimento, a dor, os desafios acontecendo, mas eu estou em paz, porque eu sei que tudo passa e isso também passará. Porque eu sei que o sofrimento, a angústia, a dor, o choro, nada mais são do que oportunidades de aprendizado. É Deus reconhecendo que agora eu posso passar por aquilo. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos. Está ali. Mas o quê? Um estado de harmonia da alma. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas inclinações más. Então pode estar acontecendo tudo,
mas eu estou conseguindo trabalhar a cada parte, por eu me conhecer, cada parte que eu preciso melhorar moralmente. E eu vou tirando todas as algemas que me agarram. De orgulho, de egoísmo, de raiva, de apego, de ressentimento. Mudou? Não está tendo mais conflito externo? Continua tendo. Mas eu estou conseguindo trabalhar. Porque eu estou me esforçando para domar as minhas inclinações más. Já ouviram isso? Doutrina espírita. E Jesus vira e fala assim: um novo mandamento eu vos dou. Ama a Deus. Desculpa, eu vou falar primeiro o outro. Quando ele começou o messianato dele, ele chama os apóstolos e fala assim: um mandamento eu vos dou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já ali no cenáculo, na última ceia, João relata que ele fala assim, que agora não era amar ao próximo como a si mesmo, mas era amar o próximo como Jesus nos ama. Então ele tirou a categoria de amor, que era amar o próximo como eu, mas como ele nos ama. Eu sempre falo isso para vocês. Então, quando ele fala isso, ele fala que eu tenho que olhar para o outro com benevolência. Porque eu também preciso de benevolência. Eu tenho que olhar para o outro com indulgência. Porque eu também preciso de indulgência. Eu tenho que buscar perdoar. Como Jesus tem feito o tempo todo. Alguém já ouviu esse benevolência, indulgência e perdão? Se não me falha a questão 886 do Livro dos Espíritos, que fala do famoso BIP. Que Jesus está propondo para a gente a caridade na prática. Praticar a caridade. A caridade no verdadeiro sentido da palavra, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. É tão difícil para a gente em algumas situações. Eu comecei há uns tempos atrás a fazer benevolência para com todos. Falei, não, eu vou tentar ser benevolente. Mas daí quando eu li a frase, era com todos. É com aquele que eu não gosto. Com aquele que me machuca. É com aquele que nunca me fez nada, mas não sei, não bate os espíritos, né? Fala, não está batendo, não sei alguma coisa. Benevolência para com todos, e inclui nós próprios. Quantas vezes eu tenho dificuldade de me posicionar de medo de não agradar o outro. E às vezes eu vou pôr efeito manada. Eu vou com os outros, mesmo não concordando, só para não desagradar. E às vezes nessa hora de euforia, porque eu estou alegre, eu fui com todo mundo, é a hora que eu comprometo e vou ter aflição. Comprometo várias coisas da minha vida. Então Jesus, ele fala do novo mandamento. E também, ele tem vos dito isto, para que em mim tenham paz. De novo ele vem falar da paz. Todos nós buscamos paz. Quando a aflição bate na nossa porta, fala, pelo amor de Deus, eu quero paz. Preciso de paz. E ele fala o tempo todo isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele coloca a questão dele ter vencido o mundo, dizendo que é possível todos nós lutarmos o mesmo caminho. E é interessante porque, às vezes, a gente acha que tem aflição que não tem como. Eu estou com uma doença muito grave, uma doença terminal, que eu tomo remédio e não resolve. Maria, quando Jesus estava na cruz, ela e João estavam embaixo, Jesus olhou para Maria e falou, Maria, eis aí o teu filho. E olhou para João e falou, João, eis aí a tua mãe. E João entendeu. Assim que Jesus retornou à pátria espiritual, João pegou Maria e foi para Éfeso.
E ele saiu divulgar a boa nova, ela ficou numa casinha, que ela acolhia todos os viajantes com boas palavras, passando as lições de Jesus. Ela era amorosa, ela fazia o atendimento fraterno. Mas tinha casos que não tinha o que ela falasse, resolvia. Aí ela falava, tudo passa, meu filho, isso também vai passar. E é isso. A gente tem que guardar, tudo passa. Nós somos imortais. Tudo passa, isso também vai passar. Então, nós vamos vencer o mundo, porque também vai passar as nossas aflições. E eu peguei um trecho do livro Ceifa de Luz, é o capítulo 27, chama Aflição e Tranquilidade. O livro é de Franciscano Xavier, o espírito é Emmanuel. E é engraçado, olha a frase que ele coloca, bem-aventurado os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. O quê? Aflição gera tranquilidade? Tranquilidade gerando aflição? Então, o que é a aflição gerando tranquilidade? É aquele espírito que vem e passa por tudo, só ele se levanta, vem outra situação. Ele se levanta de novo, é outro membro da família que fica doente. E aí ele consegue tratamentos, a pessoa sara, o cabeça da família perde o emprego. Aí eles lutam e pegam uma cesta básica aqui, vai lá, o filho mais velho arruma emprego, graças a Deus. Aí vai lá, o filho mais novo bate o carro e fica na cama. E você fala, não é possível, tudo acontece. E você não vê a pessoa reclamar, a pessoa se queixar, muito pelo contrário. Né? Então, o Emmanuel fala assim, as dificuldades, os amargores e as provações, quando aceitos com resignação, enfrentados com esforço no bem, funcionam como um remédio para o espírito. Eles purificam imperfeições, como egoísmo, orgulho e outras mais, e resultam na paz e consciência e maturidade espiritual no futuro. Quer um exemplo? Jerônimo Mendonça. Quem já ouviu falar dele? Ele andava com uma Kombi por vários lugares, paralítico há mais de 30 anos, 32 anos, se não me falha a memória, ficou cego, mas com toda essa condição, ele fundou centros, creche, escreveu livros. Uma vida sofrida. Ele usava um saco de areia no peito para amenizar a dor. Teve uma vez que ele teve uma hemorragia muito séria. E os médicos falaram, você vai desencarnar. Não tem como. Ele falou, então eu preciso ver Chico. Antes de desencarnar, eu quero ver Chico. Não tem, você não aguenta a viagem. Não, eu aguento. Aí um amigo lá falou com o outro, arrumaram um helicóptero, um avião, me lembro, e ele foi ver Chico. Quando ele chegou, o Chico não estava no abacateiro, fazendo a suas divulgação do evangelho, entregando fazendo sua caridade, e ele ficou aguardando, sangrando. A roupa dele ficou vermelha de sangramento. Quando o Chico chegou, ele, ô Chico, eu vim aqui porque estou no fim. Eu pedi para Deus para Bezerra de Menezes, estou pedindo, não tem mais jeito, eu precisava me despedir de você. E Chico olha aquilo lá e falou assim, você parece uma rosa vermelha. Tão sangue estava. Daí ele falou assim, doutor Bezerra de Menezes está aqui. Ele está, Chico? Ele está. Por que será que ele não me atendeu? Ele falou, sabe por que ele está falando que não te atendeu? Porque você aceitou o título de coitadinho. Ele falou, você não é coitadinho. São as colheitas das nossas semeaduras. Se não está nessa vida, está em outra. Agora se aprume, nós vamos parar o sangramento, se prepare que à noite você que vai fazer a reflexão do Evangelho. E ele sarou. Então, num plano espiritual, Jerônimo Mendonça, através de Nicole Frattari, no livro Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Ele conta tudo. Vou deixar aqui na casa, é meu, está emprestado, vai passando um para o outro, quem quiser ler. E se um dia, quem sabe ele volta para minha mão ou não. Mas já li, tá? Então, essa é a aflição que gera tranquilidade. E a tranquilidade que gera a aflição? O que é? É a inércia, diz Emmanuel.
o comodismo, o apego excessivo aos prazeres materiais ou a fuga da responsabilidade pode anestesiar temporariamente o indivíduo. Por que temporariamente? Porque a lei é de progresso. Não tem como você ficar o tempo todo, eu não quero progredir, não quero progredir. Chega uma hora que vem aquelas encarnações compulsórias, você vai que vai, né? Aí chora. Não adianta, né? Esse aparente paz gera o quê? Aflição futura, pois os compromissos reencarnatórios e as lições necessárias para a evolução do espírito continuarão pendentes. Quer um exemplo? Aquele corrupto que desviou dinheiro público, que está lá na sua mansão, curtindo a vasta mesa posta, comendo na sua piscina, televisão de última telão, para ver o jogo do Brasil, tranquilão. Uma tranquilidade, desviou dinheiro e faltou educação, moradia, para um monte de gente. Ninguém descobriu que ele fez isso. E ele está feliz por isso. A tranquilidade dele de hoje não vai gerar uma aflição para ele no futuro? Tá aí. Gente, para a gente refletir agora, nós estamos no finalmente, que eu estou atrasada, qual a aplicação, né? A aflição que hoje nós podemos, que está no nosso coração. Pode ser um monte, eu botei algumas, uma perda, um conflito familiar, uma doença, uma preocupação, uma questão moral. É importante? É importante a gente conhecer, porque o autoconhecimento é muito importante. Mas mais importante é respondermos a isso. O que nós temos? Eu estou passando por essa aflição. O que eu tenho que aprender com isso? Essa é a resposta que todos nós precisamos, porque é lição. Quando a gente entender o que eu tenho que aprender, cessa a prova, cessa a expiação. Então, quando a aflição chegar, nós temos que lembrar de que Jesus, nosso guia e modelo de conduta, e orar por Ele, para Deus, confiar, porque se tem alguém que não erra, é Deus. Trabalhar no bem, dor menor, cuidando da dor maior. Nós temos nossa dor, nós somos dores menores diante de tantas dores. Então sejamos a dor menor, cuidando da dor maior. Buscar aprendizado, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, para compreender e não perder a esperança. Às vezes o médico fala assim, você tem 1% de chance de continuar. Tem gente que está há muitos anos com 1%. Talvez Deus não vai retirar imediatamente o que nós estamos passando, as nossas dificuldades. Mas certamente Ele vai nos fortalecer para a gente superar. É isso que a gente não pode esquecer. E a gente traz de novo Emmanuel, agora no livro Nascer e Renascer, capítulo 19, Aflitos Bem-aventurados. Olha o que ele nos diz. O bem-aventurado não é aquele que chora e se lamenta criticando os outros. Quantas vezes a gente faz assim, não, porque eu estou assim por culpa de fulano, de Beltrano. Aconteceu isso por causa daquele linguarudo, daquela linguaruda. Nossa, só porque eu falei isso, que pessoa... A gente começa a usar mecanismos de defesa, minimizar, projetar, tentar achar uma razão para o nosso sofrimento. Ele fala que não, a gente não tem que criticar os outros. É aquele o quê? Que aceita as provações como recurso de serviço e crescimento, agindo o quê? Com paciência, bondade e resignação. Penúltima lâmina. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados que choram. Porque não é que a dor seja boa. Quem gosta de dor é masoquista. Nós não gostamos. A maioria de nós não gosta de dor. Mas, pelo contrário, é o potencial que ela faz com que a gente cresça, que nos impulsiona à frente, que faz com que a gente se renove. Se eu continuar cometendo os mesmos erros, vai ter os mesmos resultados. Então, eu tenho que me renovar. Amigos, nós vamos terminar com um abraço amoroso de Jesus, que é o que Ele está fazendo nesse instante com todos nós. Porque toda prova bem vivida, ela vai transformar o quê? Em luz a todos nós. Por isso que Jesus fale, brilhe a vossa
discípulos. Vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Essa é a proposta de uma casa espírita. Nos auxiliar nessa caminhada, nos auxiliar nas reflexões, para que ao retornarmos ao nossa moradia, com aqueles que convivem conosco, isso fique em nossa mente. O que eu tenho que aprender com isso? E uma outra pergunta que é muito necessária. Diante de todas as aflições ou momentos de desafio, além de o que eu tenho que aprender com isso, é como Jesus agiria se estivesse em meu lugar. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção.